Salve, salve, assistites! Estamos aqui para mais um programa e hoje a gente vai falar sobre a nossa paixão pelos times, né? Afinal, todos nós temos um time de coração e hoje a gente literalmente vestindo a camisa desse time, né? Eu, santista há 30 anos, Papa, Marcela, Isa, contem suas histórias. Aqui nesse programa hoje a gente vai falar um pouquinho sobre de onde surgiram essas paixões, vamos comentar um pouquinho dos jogos mais marcantes pra gente. E aí, gente, como que surgiu a paixão aí pelos clubes? Só 30 anos, Anderson, sério mesmo? Por enquanto, Você sim. viu que eu te chamei pelo seu nome, né? Não foi nem tio. Eu vi, Guilherme Papa. Ô louco, clima tenso aqui, começou a Irmão, rivalidade. parece mãe assim falando com o filho, Né? que começa a falar o nome completo. Guilherme. Ah, então, eu sempre, desde pequeno, meu pai é corintiano, assim, ele passou isso muito pra mim e pro meu irmão, né? Ele, por exemplo, uma dica que eu vou dar pra vocês, ele que me deu. Quando você vai dar banho no seu filho, você compra uma toalha do seu time pra você usar e você deixa uma pra ele na gaveta. Aí você vai usar assim, ele, pô, eu quero uma também. Ah, beleza, filho, você pega e dá. Fica a dica, então, gente. Se for pra ser pro Corinthians, é claro. Então, papais, mamães, irmãos, aí ó, fiquem atentos à dica porque, gente, time é um negócio sério, né? É, toalha do Corinthians, tá? Sempre lembrando, assim. Não precisa ser do Corinthians. Preferencialmente do Santos, pra Não, do dar Palmeiras. mais estilo, né? Mais Verde. classe, né? Sai um pouco do Uma preto coisa e mais branco. VIP. Não, sai do preto e do branco, verde. Aí eu dei sorte também, né, que o Corinthians tinha uma fase boa no começo dos anos 2000, assim, mesmo perdendo o final pro Santos, né, mas acontece Normal. a coisa da vida. Normal. E aí eu peguei a coisa que não saiu, né, mesmo sendo rebaixado em 2007, não saiu e nunca vai sair, evidentemente. Ah, meu, todo mundo que olha pra mim fala assim, eu não sei como você é tão fanática, porque eu sou de 94. O que eu vi, tipo, do Palmeiras até 2015? Só desgraça. Mas Tirando a Libertadores em Ah, eu não 99, lembro, eu tinha mais 4 nada, né? anos. É, você tinha... Putz, é. na Libertadores eu tinha só 4 anos, então se eu falar assim, eu lembro, eu não lembro. Eu lembro, tipo, tem uns déjà vu assim na cabeça, meu avô comemorando, meus tios, minha mãe, que a família inteira é palmeirense. Mas eu lembro que quando caiu, meu avô era daqueles assim, avô que parava o que tava fazendo pra assistir o jogo. E quando caiu, ele foi a maior decepção na vida dele. Aí ele 2002. pegou, tem que lembrar, né, que foi mais de uma vez. Ah, Aí ele pegou e falou Traz boas assim, lembranças. ele falou assim pra mim, que eu podia escolher se eu quisesse torcer pro Palmeiras, se não, tipo... Você pode escolher, você torce pro Palmeiras ou você é de casa. Tem bastante gente que faz isso. Antigamente era assim, só que depois que caiu ele ficou tão decepcionado que ele chutou o pau da barraca. Só que, tipo, eu continuei. Aí no final de 2008, foi campeão em 2008, campeão paulista, e no final de 2008 eu comecei a ver alguns jogos. Aí em 2009, o ex-patrão da minha mãe falou assim, Marcelinha, quer ir comigo hoje pro jogo do Palmeiras? Eu falei assim, meu, eu quero. Ele, no Pacaembu. Eu falei, putz, vamos, né? A hora que eu entrei ali no Pacaembu, que eu vi a torcida assim, cantando, nós ficamos bem em cima, assim, no Pacaembu. Aí ele falou assim, você quer ir lá, né? Pra sentir um pouco disso. Eu falei, eu quero. Ele falou, vai, então eu fico tirando aqui. Aí, você tá lá no meio, a bateria lá tocando, todo mundo cantando. Eu falei, caramba, meu, que máximo isso. Aí, na hora do gol, foi o melhor momento do jogo, né? Eu lembro até hoje, o Lene deu passe pro Evandro e marcou o gol bem na nossa frente. Meu, abracei vários desconhecidos lá do lado. Ah, não, no estádio, quando o Nossa, time faz gol, você abraça, é a coisa mais amigo, né? sociável do mundo. E eu comecei pra muitos jogos, fiz bastante amizades e até hoje, tipo, é um amor que não tem explicação e eu passo pro meu filho. Que vai comigo pro estádio desde pequenininho, eu não precisei de toalha pra ele. Também, né, com tanto Palmeiras nessa vida, né, toalha ia ser só o mesmo detalhe. né? Ele saiu, a primeira roupa do Luca era um bonezinho do Palmeiras. Porque o Luca é raiz também, meu, é torcedor, tipo, de querer ir pra jogo, de xingar, assim, né, tudo levemente, né? Não, Tá, mas com moderação, com moderação. Então, vamos lá, vamos falar mais um pouquinho sobre o Luca, porque aí explica um pouquinho dessa paixão. Daqui a pouco a gente entra em detalhes sobre essas rivalidades, mas como que é o nome do seu filho, por que surgiu? Porque a gente aqui sabe, se nos bastidores, a origem, né, mas pra vocês que ainda não conhecem muito, Pequeno Luca que é uma figura Pequeno também. Luca que é uma diga-se de figuraça, viu? Mascotinha, né? do trocadilho. Mascotinho. Porque, e quando foi em 2009 que comecei mais assim pra estádio, sempre teve um jogador que eu gostava muito de ver, é o Pierre. Sempre vi ele e falava, cara, que cara, tipo, excepcional. Dava raça lá no Palmeiras, tava sempre chegando junto. E eu sempre falei que quando eu tivesse um filho ia ser Marcos Pierre.
Por que será de Marcos, né? Já viram Ninguém que nem não foi consegue Marcos, imaginar, né? Já viram que não foi Marcos, né? Aí em 2013 eu engravidei do Luca e eu sempre tive certeza que era menino. E eu sempre falei, é o Marcos Pierre. Aí o pai dele falou assim, não, se for menino não vai ser Marcos Pierre. Aí eu fiquei, caramba, né? Aí eu lembrei, falei assim, caramba, o nome do Pierre é Lucas Pierre. Aí eu falei assim, vai ser Luca Pierre. Ele não quer que vai ser Luca Pierre, porque eu gostava de Luca, italiano, né? Tá ali, né? Aproveitou, Bonito, né? bonito. É, Não ficaria bonito. não vai ser Enzo que nem todo mundo agora. Não, né? na geração do Enzo. Só que aí, e ele tinha aceitado o Luca Pierre. Só que aí deu uns 5 minutos nele e ele falou assim, não vai ser Luca Pierre. Eu falei, caramba, e agora, né? Fiquei, ele falou, coloca Luca Paulo, porque ele chama Paulo. Eu falei, não, Luca Paulo não. Aí eu fiquei matutando no nome, eu falei assim, caramba, a filha do Pierre chama Pietra. Eu falei, Luca Pietro. Aí fechou o nome do... Fechou. E as iniciais do Pierre é LP. E do Luca também, LP. Então, é essa a origem do nome do Essa Luca. paixão por um clube, viu? E tem admiração por um jogador. E vocês hoje? Como a Marcela tem a história, eu não tenho uma história com o Corinthians, assim, tipo, de ser apegadaça. Até porque eu nunca fui no estádio do Corinthians. Nunca foi no Nunca assisti um estádio? jogo de profissional. Só sub-20 e os menores. Nunca cheguei aí. Pessoal Eu- da Fundação Casa, assim. Nunca cheguei aí, mas eu sou corintiana porque a minha família inteira é corintiana. Só meu avô apenas, que é santista também. É, mal de Tanto boa, né? que eu era muito Meu avô era apegada ao palmeirense, tá? Raiz. Como eu era muito apegada ao meu avô, eu tinha um coração santista também. Só que aí, minha família corintiana, ninguém deixou ser santista, né? Falou, Deveria não, ter você seguido os pressão. conselhos do avô, viu? Pressão do Pressão, caramba. mas eu sofri Deveria, essa né? pressão. O meu Você pai palmeirense? total. Não sofri pressão. Não, imagina. Meu pai total, não, você é corintiana, tudo mais, os meus tios, tudo, você vai ser corintiana. Aí eu falei, tá bom então, vamos ser corintiana. Tanto que eu não assistia muitos jogos do Corinthians. O primeiro mesmo assim que eu cheguei a assistir e falei, mano, vou ser corintiana, foi aquele de 2009, com aquele gol do Ronaldo em cima do Santos, de cobertura. Ah, sei, Meu no Deus, final do nossa, Paulista, esse né? cara joga no meu Vila. time, eu vou ser corintiana. O Ronaldo foi minha inspiração pra ser Você corintiana. podia ter visto o gol do Alberto Tá. no Pacaembu em 2002, de bicicleta, pra se inspirar e voltar a ser santista. Golaço, Poxa golaço. vida. Minha viu? irmã virou corintiana por causa do Ronaldo que foi pro Corinthians. Então o Ronaldo influenciou aí. Ah, mas Influenciou lógico, os ídolos bastante. influenciam pra caramba, né? Mas minha irmã, ela foi mais pra me pirraçar, cara. Nem de futebol ela entende muito, cara. Ela é pra me pirraçar Que totalmente. time que torce? Minha irmã? É. Corinthians. Ah, percebe-se que não entende muito de futebol. Boa, Fica claro. boa, Fica boa, claro. boa. Fica claro, né? Agora, bom, E você, tio? É isso que eu fico curioso. É. Porque você não viu o Pelé. não vi Pelé. Ouviu. E você nasceu antes do Será que ele Pelé. viu o Não, Pelé? eu não vi o Pelé jogar. Mas você também não nasceu naquela. Você não era pequeno naquela época que tinha o Robinho, tinha o. Não, você viu naquela o time época eu tinha- fraquinho, não viu? Naquela época eu tinha 15 anos. Né? Então você viu o time fraco do Santos, então? Não, o Santos só tomava pau na década de 90, né? Com o Corinthians era só chocolate, né? Teve aquele gol do Marcelinho, que ele deu um chapéu no sim, zagueiro, sim. que deu placa pro Marcelinho. Palmeiras, então, aquela É. máquina da Parmalat, o Santos só se lascava. Falam que até mesmo na década de 70, o único time que parava o Santos do Pelé era o Era o Palmeiras do Draguia. Sim, a academia, né? Desculpa, né? Só que na década de 90 não tinha, todo mundo parava o Santos. Foi uma bênção o Santos não ter sido A rebaixado. portuguesa parava o Santos. Qualquer Santo time André parava o parava o Santos. Grande cara. Santo André. Qualquer time parava o Santos. E eu só vi o Santos apanhar. Eu só vi o Santos apanhar. Até que chegou 95. 95 com o Santos com Giovani, Marcelo Passos. Mano, o Eu cara, tinha um ano um de time, gente. Foi num Era baita muito campeonato brasileiro. A semifinal contra o Fluminense foi uma coisa épica. Perdeu no Rio de Janeiro, acho que foi por 3x1 ou foi por Fluminense ainda 3x0. tinha o Washington e o Assis ou não? Já tinham saído já? Acho que não, cara. Não lembro. Do time, eu não faço ideia de quem tava no time do Fluminense naquela Só lembra que era o Fluminense. Eu sei que era o Fluminense. Chegou o Santos no Pacaembu, tinha que virar esse jogo. O Giovani destruiu o jogo. No intervalo, o Santos não desceu pro vestiário. O Cabralzinho era o técnico. Ele ficou com os jogadores no meio de campo e o estádio ensandecido, né? E o Santos virou, fez o placar que precisava, acho que foi 4x1 em cima do Fluminense. E a gente acabou indo pra final contra o Botafogo, que aí foi um dos maiores crimes da história do futebol. O título, o Santos acabou perdendo por vários erros de arbitragem. Mas a partir dali eu falei, mano,
O Santos é o que mexe comigo. Eu assistia tudo que era jogo. Assistia os jogos do São Paulo no Mundial, via os jogos do Corinthians, do Palmeiras, via tudo que era jogo. Mas a partir de 95 tinha um jogo que mexia comigo, era o do Santos. Só pra te falar, tava o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho era aquele do Fluminense. Olha. E o técnico era o Joel Santana. Meu Olha Deus, só, Joel. Com a prancheta já. Com a com- prancheta. Tinha ali, hein? Agora, falando em rivalidade, qual o rival que mais mexe com vocês? Quando é o jogo Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, qual que é o rival que mais... Não vai falar não, porque pra mim tanto faz. Não, 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 qual Palmeiras que é o- e Corinthians. Corinthians e Palmeiras. com Corinthians, certeza. Palmeiras? Palmeiras e Corinthians, é. Eu juro assim, eu não tenho raiva de nenhum time, de verdade. Ódio, raiva, assim, eu não tenho nada, de verdade, nada contra. Claro que eu não vou torcer a favor. Sim, evidentemente. Ah, rivalidade dentro de campo. Mas assim, quando tem um Pela história, jogo, pra mim o mais importante é Corinthians e Palmeiras. Sim. Tipo, facilmente. Você fica mais empolgado assim pra ver o jogo. É pela Aham. história, a riqueza que tem, né? Sim. Palmeiras e Corinthians. Contra o São Paulo é legal que a gente tá numa fase boa, tá ganhando bastante assim, Sim. sabe? Contra o Santos, pegou umas finais de Paulista aí, né? Mas não tem tanta rivalidade assim. Ah, o Pra Santos mim. acho que tem menos rivalidade com os Já grandes. foi, era Santos, mais é. antigamente, né? Tipo assim, que nem quando foi o Santos, acho que de 2010, que teve o Armeiration na Vila. Putz, eu acho que foi. Será? 2010, eu acho. Que tipo, você estava ganhando todas, ninguém É. parava vocês na Vila, É. Palmeiras... É, acho que foi 2010, porque o Santos fazia o... Isso, era fazia as bastante dancinhas, Neymar, André, Nadson. Madson, Fazia sempre comemorava ciranda. Meu, uma aquele comemoração jogo, diferente cada meu, jogo. foi tipo... Nossa, Foi o Madson, hein? Madson. E contra o São Paulo, tipo, é legal os jogos no Allianz, né? Porque, tipo, no Morumbi temos um jejum aí, 15 anos. Mas no Allianz, meu, cada gol de cobertura assim que você putz. Nas novas arenas de forma. São Paulo ainda não ganhou nenhum jogo nas Nenhuma novas arena, arenas em meu. São Paulo. Nossa. Nem no Corinthians nem no Palmeiras. Não mesmo. O melhor que conseguiu Tá foi bom, hein? 2 empates lá 2 contra empates, o Corinthians. Foi contra o Corinthians, o Palmeiras só perdeu. E perde, não é tipo perder de 1 a 0, é sempre 3, É. 4, 0. Meu, teve o jogo ano passado não, né? 2016. Que começou ganhando lá no Allianz, 1 a 0. Aí eu peguei e falei assim, meu, eu vou pro meu lugar da sorte, porque eu tenho umas superstições, é minha louca também. Ninguém acredita, só que eu não estava no meu lugar, o Palmeiras tomou um gol. Aí eu peguei e falei, meu, eu vou descer. Desceu eu e minhas amigas, ficamos lá e o Palmeiras fez o primeiro gol, empatou, fez o segundo. Eu falei, meu, nunca mais eu saio daqui. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, Não, existem. meu, eu sou muito supersticiosa, gente. Que aquela cadeirinha ali tá abençoada, né? Né? Não, é a camisa sério. da sorte, né? Estamos na reta final do programa. 10 segundos, um jogo que marcou de maneira legal e um jogo que você tenta esquecer do seu time. Cara, um clássico que eu tento esquecer, cara, foi 3 a 0 pro Palmeiras, 3 gols do Obina. Aquele dia foi. Não foi nem porque foi 3 a 0, foi porque foi 3 do Obina. Na verdade foram Aham. 5, né? 2 foram anulados ainda, né? Voltou um pênalti e deu um impedimento. É, Nossa. aquele dia foi horrível. O Ronaldo quebrou a mão também, aí Caramba. avacalhou o Ronaldo, aí que ele Então saiu de esse é o forma ruim. E eu, ó, Cara, o bom foi 3 a 1 contra o Santos, não tem jeito. O Santos tava muito forte Do também. Paulista, É, 2009? no Paulista, final do Paulista. Todo mundo falou, não, Neymar, não sei o que, o Neymar. o Neymar tava surgindo. Não, né, mas já naquela estavam época. começando, falando Sim. bastante. Aí o Chicão abriu o placar de falta, eu lembro. Aí o Ronaldo fez mais 2 gols, um melhor que o outro. Aí a final foi só empatar no Pacaembu, tranquilo. Tava já garantido. É, né? garantido já. Mas, Um jogo que eu tento esquecer, um clássico Palmeiras e Corinthians, foi quando foram campeões em 2015. 2015? Não, 2011. 2011. Ah, que deu 0x0. 0x0. Mas foi horrível Aquele porque eu dia tava lá. aquele dia foi Ah. muito bom também. Porque, meu, eu tava lá e, tipo, o jogo é muito ruim, cara. E é um clássico que eu tento esquecer. Eu falo, nossa, meu, que zoado. O que Jorge tava Henrique ali. ensinou como é que faz um chute no vácuo também. Ah. Sim, foi. Nossa, eu queria agredir ele lá dentro, meu. E um Sem que violências. você... Eu poderia Lembra falar, sempre. tipo, a Libertadores, né? Só que eu não tava lá pra presenciar. Então eu vou falar de um que eu estava lá. Pacaembu, 2016. Que quebramos o tabu. Luca foi bater um pênalti Ah, no sim, Fernando ele Praz. errou. Ah. Fernando Praz pegou. E Na segundos sequência- depois, o Dudu faz gol, É. o gol do chapéu. Nossa, foi sensacional. Quem Exatamente. tava naquele jogo sabe a emoção que foi. E vocês, ó, o jogo que você Eu queria ia esquecer. falar, juro por Deus, que eu ia falar esse do pênalti do Lucas. Pra esquecer. Eu ia Esse é o falar que dói. esse, eu ia falar esse, sim. Mas um marcante, assim, não é porque eu sou nova ainda, mas o 6x1 do Corinthians em cima de São Paulo. Ah, esse foi muito Em bom. Itaquera, com o time reserva. Nossa, que esse jogo é sensacional. Outro clássico que foi bom também foi o Corinthians 5, São Paulo 0 também, que o Danilo, Edson fez 3 Nossa. gols, o Danilo driblou o Rogério Rogério Ceni. Ceni ficou no Meu, chão. Jorge Henrique, o Só Rogério o São Ceni levou um Paulo frango no tomou último gol do Jorge Henrique. né? Não, aí bem, ó, o que eu queria esquecer
7x1. É o 7x1 que o Santos tomou em 2005, aquele campeonato Nossa. horroroso, vergonhoso. Ah, o Nilmar fez uns 3, não foi? O Tevez fez mais um monte. Eu não lembro dos detalhes. Sei que o Tevez Foi bastante. Ele fez um monte, fez um dele. Aquele é o jogo que eu queria esquecer. E o que eu não esqueço, aí é o Santos e Corinthians em 2002, mas não é o da final. É o do Pacaembu, 4x2, que o Alberto fez um gol de bicicleta. Que ali eu comecei a falar, mano, esse time do Santos Tá bom. tá estranho, cara. Não vou me iludir, mas tá estranho, viu? Sim, Não vou me Tá enganar. estranho. E esse jogo, eu não esqueço, eu tava numa apresentação da faculdade do meu pai. Quando a gente saiu, eu tava torcendo pra ele não ligar o rádio, porque sempre que ligava, o Santos tava perdendo. E aí, bem na hora que ele ligou, falou que o Santos tava ganhando de 3x1. Opa. Opa, tá bonito o negócio. Deixa aí. Deixa aí, vamos Vamos ver mais um pouquinho só, 5 minutinhos. Então esses são os dois jogos. Um jogo legal também foi da 2015, Palmeiras e Santos no Allianz, título pra nós. Que jogo sensacional. Foi Eu pros prefiro pênaltis. lembrar do Santos Na Vila? na Vila. Não, Santos na é. Vila. Também. Apesar que eu não vi aqueles pênaltis. Você falou. que Eu não viu. assisti aquela cobertura, eu desliguei a Meu TV. tio, meu primeiro jogo no Palestra, que eu peguei pelo Palestra, foi Palmeiras e Santos. Ô louco. Palmeiras e Santos, mas não foi bom resultado pra nós não. Nós Foi- fomos eliminados do Paulista, 2x1, o dia que o Domingos caiu no sábado. Eu nem ia perguntar se era o fatídico jogo do É. Domingos e o Diego Souza. Foi de... Meu, Uma troca de carinhos, assim, né? Bem Foi. Troca de amistosa. elogios, viu? Tapa na cara, com responsabilidade. Sem responsabilidade. Pô, pois é, e aí vocês assistentes, comentem também aqui quais são os jogos, os clássicos, né, que vocês mais gostam de lembrar e qual é aquele clássico que você queria deletar de qualquer modo da sua memória. Deixe seu comentário aí, curta esse vídeo, porque acabou. Por hoje é só. Mais um. Já acabou. Tempo boa assim, né? O papo Boa. flui. Mas voltamos com mais bate-papo aqui entre nós nos próximos dias. Fiquem atentos e não esqueçam de compartilhar esse vídeo, curtir, deixar seu like e se inscreva no nosso canal, né, gente? É de graça, né? Não custa nada e pra gente faz uma diferença enorme, né, gente? Fechou? Papa, as bênçãos aqui pra gente finalizar. A o benção, programa. gente, a benção. Menos pros palmeirenses. É nóis. Brincadeira, vocês são amiguinhos, as bênçãos, a benção. Não, eu levei pro coração, Papa. Um abraço, pessoal. Até a próxima.